Olá pessoal, e muita gente aqui me pergunta o que é a constante de proporcionalidade. Então, se você também tem essa dúvida, assista o vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar aqui tudo o que você precisa saber. Olá, meu nome é Gerson então, e vamos começar aqui então, pessoal. Mas antes, deixe seu like embaixo do vídeo, que ajuda demais aqui então o YouTube a entender que esse vídeo aqui é relevante e ele recomendar essa aula aqui para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso aqui a esse vídeo, tá? Então, deixe seu like embaixo e vamos começar aqui então. O que é a constante de proporcionalidade? Pessoal, para entender isso aqui, a gente tem que entender o que são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá bem? Então, começando aqui pelas diretamente proporcionais, temos aqui um exemplo. O número de produtos fabricados, numa empresa, numa fábrica, e os funcionários dessa fábrica. Então, pensa aqui comigo o seguinte, ó. Se nessa fábrica são produzidos 5 produtos, e para produzir esses 5 produtos, eu preciso aqui de um funcionário, tá? Então, em outras palavras, um funcionário produz 5 produtos aqui nessa fábrica. Agora imagina que eu quero aumentar essa produção, tá? Quero dobrar a produção. Então eu vou dobrar a minha produção na fábrica. Então, o dobro de 5 é 10. Eu tenho que produzir agora, então, 10 produtos. Como por cada 5 produtos eu preciso de um funcionário, se eu vou produzir 10, concorda que eu tenho que ter agora 2 funcionários, pessoal? Então eu vou dobrar também a minha mão de obra. Eu vou ter que ter o dobro de funcionários. Então 2 vezes 1, preciso agora de 2 funcionários. Agora imagina que a gente vai agora quadruplicar a produção. Está em 10, eu quero aumentar 4 vezes a produção aqui. Ó. Então 4 vezes 10, 40. Quero produzir agora 40 produtos. Então concorda, pessoal, que para eu quadruplicar a produção, eu tenho que quadruplicar a mão de obra também? Então eu tenho que multiplicar aqui por 4 também o meu número de funcionários. E aí 4 vezes 2 dá 8. Então para produzir 40 produtos nessa fábrica, eu vou precisar de 8 funcionários. Beleza? Então o que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que, quando eu aumento uma, a outra aumenta na mesma proporção. Tá? E esse aumento na mesma proporção é muito importante. Porque se eu dobro uma, a de cima, a de baixo também dobra. Se eu quadruplico a de cima, a de baixo também quadruplica. Tá bem? Então, se eu aumento uma, a outra aumenta na mesma proporção. Bom, agora o que é a constante de proporcionalidade? Então, vou baixar aqui um pouquinho e vamos ver aqui o seguinte agora. Ó. Vou mudar aqui de cor. E vamos pensar aqui. O que acontece, pessoal, se a gente dividir o 5 pelo 1? Então, vou pegar o 5 e vou dividir por 1. Bom, 5 dividir por 1 dá 5, concorda? Agora eu vou pegar o 10 e vou dividir por 2. Então, vou fazer agora 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 também dá 5. E se a gente pegar o 40 e dividir pelo 8? Então, 40 dividido por 8 também dá 5. Então, todo mundo aqui dá 5, pessoal. 5 dividido por 1 dá 5, né? Que é igual o 10 dividido por 2, que é igual o 40 dividido por 8. E todo mundo aqui dá 5. Então, esse 5 aqui, pessoal, é o que a gente chama então de constante de proporcionalidade. Tá bem? Então, de maneira geral, a gente pode escrever o seguinte. Ó. A gente pode escrever então assim. Se a gente tem então uma grandeza num certo valor A1, que é diretamente proporcional a um certo valor B1, essa divisão é igual eu pegar um certo valor A2, que é diretamente proporcional, dividir por um valor que é diretamente proporcional a ele, o valor B2 aqui. E todo mundo aqui vai dando o mesmo resultado, até eu ter aqui um certo valor, AN, dividido por BN. E todo mundo, pessoal, dá um certo valor K, tá bem? Então a gente costuma representar a constante de proporcionalidade como sendo esse valor K, que nada mais é do que então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre as grandezas sempre dá um certo valor, que no nosso exemplo era 5. Beleza? Vamos ver aqui agora a constante de proporcionalidade quando as grandezas são inversamente proporcionais agora. E bom, pessoal, vamos ver aqui agora então a constante de proporcionalidade quando as grandezas são inversamente proporcionais agora. Então imagina o seguinte agora nesse exemplo. A gente tem um trem, que ele vai percorrer uma certa distância, e a gente tem então a velocidade desse trem dado em km por hora, e temos o tempo que esse trem demora para percorrer essa distância. Então imagina
que esse trem aí, a 50 km por hora, ele demora então 8 horas para percorrer uma certa distância, tá bem? O que acontece se a gente dobrar a velocidade desse trem agora, pessoal? Bom, se dobrar, ele vai fazer agora então a 100 km por hora de velocidade. Mas a distância é a mesma, tá? Ele só vai aumentar a velocidade. Pessoal, se ele dobrar a velocidade, vocês concordam que ele vai percorrer a mesma distância em menor tempo? Então, na verdade, ele vai percorrer a mesma distância na metade do tempo. Então, se eu dobrar a velocidade, o tempo que ele demora para percorrer essa distância, divide por 2. Tá? Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, agora, a 100 km por hora, ele percorre a mesma distância em 4 horas. E o que acontece se a gente dobrar de novo aqui a velocidade desse trem? Tá? Ele está a 100 km por hora, ele vai fazer agora, então, a 200 km por hora. Bom, a distância ainda é a mesma. Então, se ele dobrar a velocidade, o tempo que ele demora para percorrer essa distância diminui. Né? E diminui, na verdade, divide por 2 esse tempo. Então, 4 dividido por 2, daqui, 2. Ok? Então, agora é o seguinte, pessoal. Quando a grandeza agora é inversamente proporcional, o que acontece? Se eu aumento uma grandeza, a outra reduz, né? Ela diminui na mesma proporção. Então, se eu dobro a de cima, a de baixo divide por 2. Se eu quadruplicar essa de cima, a de baixo dividiria por 4, tá bem? Então, quando eu aumento uma, a outra diminui na mesma proporção. E o que vai ser agora, então, a nossa constante de proporcionalidade agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais? Então, vai ser o seguinte. Então, olha só. O que acontece se a gente multiplica essas grandezas agora? Faz aqui, ó, o 8. 8 não, 50, né? Faz a de cima vezes a de baixo. 50 vezes 8, pessoal. Quanto que é 50 vezes 8? 50 vezes 8 dá 400. Beleza. Quanto que é o 100 vezes o 4? Então, vou fazer agora 100 vezes 4. 100 vezes 4, pessoal, também dá 400. E quanto que é 200 vezes 2? 200 vezes 2. Esse pontinho aqui quer dizer vezes, tá, pessoal? Então, 200 vezes 2 também dá 400. Então, olha só que interessante, pessoal. Todo mundo aqui é igual nessas multiplicações aqui. 50 vezes 8 é igual a 100 vezes 4, que é igual a 200 vezes 2, que é igual a 400. Então, adivinha só? Esse 400 agora, pessoal, é a nossa constante de proporcionalidade. Tá bem? Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais agora, a multiplicação entre elas é igual a uma constante, tá? Que a gente chama, então, de constante de proporcionalidade. Então, de maneira geral agora, só para a gente terminar, a gente pode, então, dizer o seguinte agora. Ó. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, se eu tenho uma grandeza A1 e multiplicar por uma grandeza inversa a ela, B1, isso aqui é igual a uma grandeza A2 multiplicado por uma grandeza B2, inversa também, né? Que é igual quantas grandezas tiverem aqui, ó, até uma certa grandeza AN, que multiplica uma grandeza BN, e tudo isso aqui é igual a um certo valor K, que a gente chama de constante de proporcionalidade, que no nosso exemplo aqui é o 400. Beleza, pessoal? Deu para entender, então, o que é constante de proporcionalidade? Então é isso. Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Fui!